Esse é o programa para quem não tem preguiça de pensar. O Papo Cabeça que começa agora e vai até 1h15. Pablo Costa já com a gente daqui a pouquinho. O jornalista Augusto Diniz e também o jornalista Paulo Faria. Boa tarde, o Paulo Faria já está com a gente. Boa tarde para você, Paulo. Boa tarde também, Pablo. Boa tarde, José Luiz. Prazer estar aqui. Eu que sempre participei como ouvinte, agora estou aqui com vocês. É um prazer. A satisfação é nossa. Confusão, hein? Pablo e Paulo é quase a mesma coisa, né, Pablo? É a mesma coisa, né? Só muda idioma, entendeu? Poderia ter um Paolo aqui também que melhoraria a história. Paolo já seria italiano, Pablo espanhol, Paulo português. Vamos lá. Poderia ter um Paul também, né? Paul em inglês. Vamos lá com as primeiras notícias. Falar agora isso aí em japonês. Agora, lembrando que daqui a pouquinho estaremos recebendo Eduardo Suplicy, o senador, economista, professor universitário, né? Ex-senador, ex-deputado, atualmente vereador por São Paulo, Eduardo Suplicy, do PT. Hoje recebemos o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, no Falando Sério. Anteontem recebemos o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes no DQD. Mas enquanto isso, vamos com as primeiras notícias, 12h e 1 minuto, e o número para você interagir com a gente, inclusive fazendo a sua pergunta para o senador Eduardo Suplicy, é 994894662. Em Goiânia, as obras do BRT foram paralisadas mais uma vez. O motivo seria a suspensão de repasse por parte da Caixa, depois que tribunais de contas apontaram irregularidades no processo de licitação. A Caixa nega e afirma que os repasses estão acontecendo normalmente, Pablo. Mas isso é muito fácil verificar, né? Hoje, com a transparência, isso não é um problema muito grande, não. Se a Caixa está falando que está repassando, basta checar na conta da prefeitura, ver se está caindo. Esses convênios estabelecem uma conta exclusiva, né? Onde a contrapartida tanto de quem recebe quanto de quem oferece o recurso, ela é facilmente monitorada. O que a gente tem que ampliar são esses mecanismos de controle por parte da sociedade, né? Onde isso seja online. Você entra lá e veja assim, quanto foi aplicado, foi gasto com o quê, quanto foi repassado para a empreiteira e tal. E você organiza isso em que a sociedade possa ver isso, cria um site específico e essa conta seja pública. A Caixa depositou 10 milhões. A contrapartida da prefeitura, vamos supor que seja 1 milhão. 1 milhão, 11 milhões. Desses 11 milhões, quanto é repassado para a empreiteira? Foi repassado 7. Por quê? Já tem que completar 30% para depois repassar o tanto. É assim que organiza, cara. Hoje é muito fácil ter esse controle, mas na verdade, quando se parte para esse caminho obscuro das finanças, é porque quer fazer treta, né? Essa obra tá demorando muito, né? Já tem 5, 6 anos. No meio do segundo mandato do Paulo Garcia, né? Então, acho que uns 3 anos. Quando ele viu que não ia, né, reeleger a sucessora, ele largou de mão, né? Não fez mais nada. E é difícil, cara. Assim, na verdade, é porque antes os caras tocavam, iam passando aditivo, tal, não sei o quê, e não tinha esses mecanismos de controle, que são as controladorias e os tribunais de contas. São mecanismos importantes, muitas vezes deturpados pela própria lógica do poder exacerbado que o executivo tem hoje na esfera pública brasileira, mas contudo, isso aí melhorou muito. Eu lembro do Lula falar uma vez, né, com as enrolações da transposição do São Francisco, que se Brasília fosse construída hoje, o JK não conseguiria entregar. Eu não tenho a menor dúvida que isso é verdade. Não faria mesmo. Porque na época ia tocando, e assim, e não tinha mecanismo de controle nenhum. Isso é legal, por um lado, para diminuir a possibilidade de roubo, só que por outro também te prejudica o andamento da obra. Deveria se apurar isso melhor, né? Claro, tem a burocracia, né, que emperra, como você falou, mas tem também falta transparência, né, como você bem disse, né? Tem que ser mais claro isso. Por que tá demorando? O que tá se gastando, né? Tem que ser melhor estudado, melhor apresentado isso. 12h04, estamos apresentando o Papo Cabeça, um programa expresso São Luís, garantia de uma viagem tranquila, confortável e segura. IPOG, invista no melhor que você pode ser. IPOG, pós-graduação e graduação, Celine Joias, há mais de 60 anos eternizando seus melhores momentos. Vestibular Fazan, acredite no seu futuro. Persona Bueno, 3 suítes personalizadas para você. E ensino médio Marista, agora também em Goiânia. A nossa produção por conta da Bárbara Falcãozinha, jornalista Falcãozinha. Com a gente também o grande Almeida,
Alex Almeida na transmissão de vídeo, o áudio por conta da TT, chegou Eduardo Suplicy. Vamos colocar em intervalo para a gente ir direto depois. Então, depois do intervalo, o vereador por São Paulo, ex-senador Eduardo Suplicy, aqui no Papo Cabeça. Histórias. Ei, Bob, você tá sabendo que todo sábado nós dois estaremos na Interativa no programa Incêndio? Bem, sim, eu preciso ver se o seu Siriguete vai me liberar. E não esquece de trazer os hambúrgueres. É no programa Incêndio, sábado das 10 ao meio-dia. Interativa! Uma criança de 8 anos pesa cerca de 25 quilos. Em um impacto a apenas 60 km por hora, é como se ela pesasse meia tonelada. Sem cinto de segurança, há poucas chances de sobrevivência. E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. A escolha é sua. Interativa! Descontrolada, vagabunda, Feia. deve ser a TPM, gostosa, histérica, gorda demais, Magra demais. interesseira, mal amada, bonitinha mas burra, oportunista, Ela não é pra casar. tá se fazendo de difícil. Com essa saia, tava pedindo. Interativa! Oi, eu sou o Digital e tenho uma ótima notícia. O Brasil deu um importante passo para ser 100% digital. Brasília foi a primeira capital a desligar o sinal de TV analógico. Daqui a pouco, outras cidades vão fazer o mesmo. Pode ser o caso da sua. Por isso, fique de olho e prepare a sua TV. Com o sinal digital, você tem mais qualidade de som e imagem. E em breve, também vai ter uma internet móvel mais veloz. Acesse sejadigital.com.br e fique ligado. Mais evolução vem por aí. Interativa! Projeto Interativa em Loco. Nosso estúdio móvel de última geração, trazendo a informação direto das ruas da Grande Goiânia. Se ligue nas nossas redes sociais para saber onde será o próximo Interativa em Loco. Manifestação.
Instagram oficial da Interativa, @Interativa FM. Curta, compartilhe. Voltando com o Papo Cabeça, e durante a próxima meia hora, os próximos 30 minutos, vai estar com a gente aqui o convidado especial Eduardo Matarazzo Suplicy, economista, professor universitário, ex-deputado, ex-senador, atualmente vereador por São Paulo, tendo obtido mais de 300 mil votos. Ele está em Goiânia para participar do ENECO, Encontro Nacional de Estudantes de Economia, que acontece até sábado na UFG. Em nome de toda a equipe da Interativa, seja bem-vindo, Eduardo Suplicy. E a minha primeira pergunta é a seguinte: eu estou remotamente, o senhor já deve ter me localizado aí no vídeo, né? Aqui eu. Estamos utilizando de tudo que a tecnologia pode nos oferecer hoje em dia também para fazer rádio. Mas, senador, eu quero saber o seguinte: o senhor é um petista histórico respeitado. Nesse momento de tanta controvérsia de um país tão dividido, o senhor age como alguém que joga no time e que joga cegamente nesse time, não se importando com os erros ou com as críticas, ou o senhor assume um papel de alguém que, mesmo dentro da sigla, pretende ou prefere fazer a autocrítica e olhar para os erros do partido, do Lula, etc., da Dilma, etc., etc., etc.? Muito bom. Boa tarde, José Luiz. É uma satisfação estar aqui com vocês e conversando com o Pablo Ross, Augusto Diniz, Paulo Henrique Faria, a Bárbara Falcão, a Cátia Maria, que aqui está me acompanhando, presidente do PT de Goiás, o Pablo Costa e o Augusto Diniz e a TT Ribeiro. E sim, eu sou um membro cofundador do Partido dos Trabalhadores, dia 10 de fevereiro de 1980, portanto temos 37 anos, continuo a batalhar por aqueles objetivos e valores que me fizeram ingressar como cofundador no PT, de procurar tudo fazer para construir um Brasil justo, solidário, fraterno, onde todas as pessoas tenham voz e vez, e sempre procurando agir com toda a transparência, a correção, a busca da verdade. E com respeito à sua questão, se ao longo desse tempo, se houve companheiros do partido, companheiras filiadas ou filiados que cometeram erros graves, muitas vezes, pessoas até que se enriqueceram ilicitamente, então constitui nosso dever procurar tomar as medidas para corrigir e prevenir estes erros, e ali onde estivermos, agirmos da forma mais correta, transparente possível. E é isso que eu tenho procurado fazer, e acho que precisamos sim, por exemplo, que medidas podemos tomar para prevenir ações? Vou relatar aqui um episódio. Era primeiros meses de 2002. Acho que era por volta de abril. Uma reunião do Diretório Nacional. O deputado Chico Alencar, então do PT, hoje no PSOL, sugere, avalio que seria importante estarmos registrando todas as contribuições de qualquer natureza na página eletrônica do Partido dos Trabalhadores para o partido e para todos os candidatos. Eu apoiei. Naquela ocasião, o então diretor financeiro do partido, Delúbio Soares, eu já conversei com ele bastante sobre esse assunto, inclusive depois, e ele mencionou, olha, acontece que se nós fizermos isso, vai inibir eventuais empresários que queiram contribuir para o partido. E assim, não aceitaram aquela sugestão. Ora, como senador, eu apresentei projeto de lei segundo o qual toda a contribuição de partidos
ao partido e a cada candidato precisa ser colocado na página eletrônica de cada candidato e de cada partido. E assim procurei proceder nas eleições, por exemplo, em que fui candidato em 2006, 2014, 2016 e agora a Justiça Eleitoral está exigindo que isto venha a ser realizado e com as declarações de contribuições não apenas após as eleições que vinham sendo publicadas, mas agora tem que ser em tempo real. E eu acho que isso deve efetivamente ser a conduta do nosso partido, mesmo que agora não tenha contribuições de empresas, de pessoas jurídicas, o que eu acho muito relevante. E assim, se todos os eleitores souberem bem ao longo das campanhas quanto que cada um declarou como tendo recebido, se porventura algum candidato ou partido estiver gastando muito mais do que o que foi declarado, é claro que pessoas poderão dizer à Justiça Eleitoral, olha, verifique bem o que é que está sendo gasto por esse ou aquele candidato ou partido, porque está muito além do que ele declarou. Mas agora acho muito importante que só tenhamos as contribuições de pessoas físicas e do poder público, porque haverá também uma parte de financiamento público. Senador, só um momentinho, Pablo, só lembrando aos nossos ouvintes que a gente está ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook e no nosso site interativafm.net com transmissão, com a belíssima transmissão de imagens em HD, imagens a cargo aí do Alex Almeida. São 12h16. Continuamos entrevistando Eduardo Suplicy, ex-deputado, ex-senador, atualmente vereador por São Paulo, ele que é do Partido dos Trabalhadores, jornalista Pablo Cossa. Senador, a eleição de 2018, ela acaba, independente do que a justiça venha a definir em segunda instância, muito centrada na figura de Lula, né? Independente, assim, o proposicionamento dos nomes e dos projetos nacionais, eles estão muito amarrados a possibilidade ou não de Lula ser candidato. Em 2002, o senhor disputou uma prévia já com Lula, pleiteando ser candidato à presidência da República. Naquele ano perdeu na prévia do partido. O Lula foi escolhido candidato pelo PT. E o senhor apoiou o projeto naturalmente. Sim. E Lula foi eleito na sequência. Eu percebo que naquele momento o senhor já tinha preocupação da emergência de novas lideranças de porte nacional dentro do próprio Partido dos Trabalhadores e, se um olhar maior, na própria esquerda brasileira. Isso até hoje, isso incomoda o senhor, que ainda em 2018, minha preocupação que o senhor já tinha em 2002, ao colocar o seu nome, enfrentar resistências internas, disputar pesadamente com nomes lá internos no partido para se colocar na prévia mesmo perdendo, depois tudo, o senhor foi até o fim desse projeto. E não incomoda que ainda em 2018 a presença do Lula seja tão determinante assim para o Partido dos Trabalhadores e, por conseguinte, para a esquerda brasileira? Bem, primeiro eu acho que é muito importante analisarmos a situação de Lula, porque ele tem dito a todos nós que tem a convicção de que irá comprovar outra vez a sua inocência em segunda instância e poderá, portanto, ser absolvido. É claro que isto está sendo acompanhado com toda atenção e, obviamente, há o respeito de todos nós do Partido dos Trabalhadores, até pela condição de Lula ter a maior preferência do povo brasileiro em todas as pesquisas de opinião que têm sido divulgadas. Então, há que se respeitar esta aspiração da própria população. Mas, com respeito à escolha dos candidatos à presidência pelo campo progressista, segundo a sua observação, quem sabe possamos aqui, vou fazer uma sugestão, levando em conta, inclusive, o que o ex-governador, ex-ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, falou anteontem perante o Encontro Nacional dos Economistas, estudantes de economia, quando ele observou que seria interessante que o PT agora abrisse mão
e pudesse apoiar um candidato tal como ele. Ora, por que então não poderíamos chegar a um entendimento seguinte, que aqueles partidos do campo progressista, vamos supor, o PT, o PDT, o PCdoB, o PSB, a Rede, o PSOL, fizéssemos um entendimento pelo qual cada um dos partidos primeiro teria um processo de escolha interna de, digamos, 2 ou 3 nomes para ver quem deveria ser, neste campo progressista, o candidato a presidente e o candidato a vice-presidente. E uma vez escolhidos tais nomes por cada partido, o conjunto desses 6 partidos, talvez haja até mais algum que queira participar, promovesse uma prévia interna referente a todos esses nomes e convidaríamos todos os filiados, mas não apenas, todo o povo, todos os eleitores interessados em participar da escolha do candidato do campo progressista, e aquela pessoa que for escolhida para presidente com maior número de votos e para vice-presidente com maior número de votos, comporiam a chapa do campo progressista. É uma sugestão que eu acho de bom senso. E aqui fica, na verdade, eu hoje aqui em Goiânia, pela primeira vez, expresso essa sugestão para vocês. Tá bom? Bom, o Augusto Diniz já está na fila para falar, mas pergunta agora do jornalista Paulo Faria para o nosso convidado especial de hoje, Eduardo Suplicy, ex-deputado, ex-senador, atualmente vereador em São Paulo pelo PT. Pois não, Paulo? Então, José, eu queria perguntar para o vereador, é até estranho chamá-lo de vereador, foi tanto tempo senador, mas enfim, ontem eu estive presente lá na palestra, na UFG, no Eneco, e o senhor elogiou o Ciro. Sim. Quando perguntaram sobre o que o senhor acabou de falar. O senhor falou que ele foi um dos ministros que assinou o seu projeto Renda Básica da Cidadania. Eu queria saber, assim, ele chegou a ser sancionado, mas por que ele não entrou em prática? E eu queria que o senhor explicasse também um pouco melhor sobre ele, sobre esse plano social para a gente. Pois bem, é verdade que ao longo dessas décadas eu tenho tido, assim, bastante interação e afinidade com o ministro e ex-governador Ciro Gomes, pois inclusive foi ministro do governo Lula da Integração Nacional, e naquela oportunidade, quando foi o dia 8 de janeiro de 2004, quando o presidente Lula sancionou a lei que institui a Renda Básica de Cidadania, esta sanção foi assinada pelo então ministro da Fazenda, Antônio Palocci Filho, Nelson Machado, que era o ministro interino, porque Guido Mantega do Planejamento tinha viajado, e Ciro Ferreira Gomes, que era então o ministro da Integração. E o que diz esta lei: será instituída no Brasil a Renda Básica de Cidadania, o direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, de todos partilharmos da riqueza comum de nossa nação através de uma renda que, na medida do possível, com o progresso do país, será suficiente para atender às necessidades vitais de cada um. A ninguém será negado, mas até para o Pelé, a Xuxa e todos nós aqui, para o mais bem-sucedido empresário brasileiro, sim, só que obviamente os que temos mais colaboraremos para que nós próprios e todos os demais venham a receber. Uma proposta que mais e mais tem sido objeto de debate, de experimentações, como por exemplo, no Alasca, o exemplo mais bem-sucedido desde 1982, que fez do Alasca passar do estado mais desigual dos Estados Unidos para hoje, junto com Ítaca, os mais igualitários dos Estados Unidos, e constitui suicídio político para qualquer liderança no Alasca propor o fim deste sistema.
Macau desde 2008. A Finlândia começa a realizar experiências neste ano com 2.000 habitantes sorteados. Se der certo por 2 anos, vai passar para os 5.400.000 habitantes. A Holanda, Utrecht e 20 cidades anunciaram que vão iniciar experiências. Ontário, no Canadá, também. No México, há 3, 4 projetos de lei no Congresso Nacional para instituir a renda básica de cidadania. E no Quênia, vocês sabem que no Vale do Silício, tanto o criador do Facebook, Mark Zuckerberg, deu uma aula inaugural brilhante na Universidade de Harvard, que está no YouTube para vocês assistirem. Eu recomendo a todos que estão nos ouvindo, onde ele proclama como tem abraçado a causa da renda básica de cidadania. Ele e outros empresários de diversas companhias do Vale do Silício, que é o lugar de empresas tecnologicamente mais avançadas, da informática e tudo, resolveram criar um fundo que já está com 24 milhões, acho que até o final do ano será de 30 milhões, para financiar experiências de renda básica, aonde? Num dos países mais pobres do mundo, o Quênia. E no Quênia, recentemente se iniciou experiências pelas quais, vejam ali, na Finlândia, os que vão receber a renda básica será de 550 euros por mês. No Quênia, 22 dólares por mês é uma coisa muito significativa para a renda pessoal dos 6.000 habitantes que passaram a receber desde o começo do ano 22 dólares e que vai durar por 12 anos, como uma experiência importante. Na Namíbia, o presidente atual da Namíbia anunciou em meados do ano passado um programa de erradicação da pobreza até 2025, onde a renda básica de cidadania, ali experimentada em Otiveiro, uma vila de 1.000 habitantes, e eu fui lá quando já estava no 3º ano da experiência, dando muito certo, e assim por diante. Menciono algumas experiências para ver. Aliás, saiu na revista Galileu e outra na revista que está nas bancas, Época Negócios, matérias de 4 páginas contando estas experiências. Então, e o que é que diz a lei brasileira que eu acabo de mencionar, sancionada em 2004, aprovada por todos os partidos, graças a que a sugestão que me foi feita pelo relator, então senador do PFL, Francelino Pereira, que havia sido governador de Minas, presidente da Arena, e ele me disse: olha, Eduardo, eu quero estudar seriamente a sua proposta. Eu dei o meu livro para ele, que estava na 1ª edição, hoje está na 7ª, e ele estudou com atenção e me disse: Eduardo, é uma boa proposta, mas você precisa torná-la compatível com a lei de responsabilidade fiscal, segundo a qual, para cada despesa, precisa haver a receita correspondente. Que tal você aceitar um parágrafo que diga que a abrangência da renda básica de cidadania será alcançada por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como, portanto, o faz o programa Bolsa Família, que pode ser visto como um passo na direção da renda básica de cidadania. Se me permite, eu posso explicar que vantagens há. Tudo bem? Porque nós temos aqui os nossos colegas na fila para fazer outras perguntas, temos inclusive vários ouvintes. Mas até o final eu me proponho a falar as vantagens. Nós temos
mais 11 minutos até o final da entrevista. Mas vamos em frente, estamos no YouTube, no Facebook e no site interativafm.net, entrevistando o vereador por São Paulo, o ex-senador Eduardo Suplicy, do PT, agora na fila para falar, inscrito para falar, para fazer pergunta, Augusto Diniz, também jornalista, mesa repleta de jornalistas hoje. Que bom. Suplicy, o senhor citava na resposta ao jornalista Pablo Costa a questão de ouvir todas as alas partidárias da esquerda e cada partido apresentar o seu nome, a sua proposta de pré-candidato e aí se criar um bloco em discussão. Isso parece muito a proposta que aconteceu em Portugal com a Geringonça, em que as alas de esquerda se uniram para vencer a direita e foram bem sucedidas na disputa pelo executivo de Portugal nacional. Mas há hoje essa possibilidade de união, por exemplo, pensar numa chapa Ciro Gomes-Haddad, caso haja algum impedimento legal para que o Lula dispute, e as alas do PT hoje discutem um outro nome, as alas dissidentes ao Lula discutem hoje um outro nome que não seria o Lula dentro do partido. Como é que está essa história? Bom, primeiro há o respeito pelo presidente Lula, liderando as pesquisas de opinião, e a nossa convicção de que, e torcida também, para que ele seja absolvido na segunda instância. E, obviamente, se acontecer a absolvição, nós iremos levar em conta que ele está liderando as pesquisas de opinião, tem toda a possibilidade de ser eleito mais uma vez. Se porventura ocorrer a impossibilidade dele, então poder-se abrir outras possibilidades, e daí acho que inclusive ele terá um papel fundamental no diálogo a respeito. Mas e como é que fica a disputa, a ligação entre os partidos da esquerda? Há hoje essa possibilidade de se dialogar entre todos os partidos da esquerda, ou a maioria deles, para criar uma convenção a favor de um nome? Eu acredito que isso seja possível, e dentro do PT eu, por exemplo, veria isso de bons olhos, e acredito que muitas pessoas no PT também veriam isto com os bons olhos, e acredito que teria uma boa repercussão nos demais partidos que eu citei. O PT abriria mão, então, da cabeça de chapa na disputa da presidência da República se isso fosse um consenso com outros partidos? Se houver uma escolha mais democrática possível, eu não vejo por que não. Bom, temos aqui, eu vou condensar vários ouvintes fazendo a mesma pergunta. O senhor acabou de falar aí que o Lula lidera todas as pesquisas e claro que liderança em pesquisa não pode significar imunidade, o líder de pesquisa não tem que estar imune a nada. Mas vários ouvintes perguntam, vereador Eduardo Suplicy, o senhor acredita sinceramente na total inocência do ex-presidente Lula? Olha, em todas as ocasiões que conversei sobre essas questões com o presidente Lula, aliás, olha, eu conheci o presidente Lula em 1976, quando ele foi assistir uma palestra minha na Fundação Santo André, por sugestão do assessor dele, econômico. Hoje vai falar lá o professor Eduardo Suplicy, aquele que escreve na Folha, você não quer assistir, ele foi lá, e quando eu falei sobre as questões tais como as que eu vou falar agora para os estudantes de economia, e eu falei, agora está aberto para perguntas e observações. Ele levantou a mão primeiro e fez diversas observações e questões, e daí o professor atrás disse, o que é que vai dizer o diretor da faculdade a hora que estiver aqui um perigoso líder sindical? O Lula ficou um pouco sem graça e saiu da sala, mas depois ficou me esperando no pátio da escola, e daí, apareça lá no sindicato, vamos conversar mais vezes. Bom, desde aquela época, o Lula sempre disse, para nós do PT, a questão ética é muito importante. E nos diálogos que ele tem tido com os amigos, e, por exemplo, no último congresso estadual do PT, nacional, que escolheu a Gleisi Hoffmann para presidente, a elegeu,
o Lula disse a todos nós, olha, eu desafio qualquer empresário que venha dizer que me colocou, seja R$1 ou R$10 na minha conta, que se provar isso, eu me entrego à justiça. E, portanto, ele diz da convicção dele de que não cometeu qualquer ato de enriquecimento ilícito e acredito que ele terá com os seus advogados a possibilidade de muito bem se defender. Vocês sabem que há um conjunto de 100 juristas, advogados que estão elaborando um parecer sobre a condenação feita pelo Sérgio Moro, pelo juiz Sérgio Moro, e todos com a convicção de que a inocência da parte de Lula. Então, vamos aguardar isso com todo o respeito para ver qual será a decisão para então procedermos da melhor maneira possível. 12:35, últimos minutos aqui da nossa entrevista com o vereador de São Paulo, por São Paulo, Eduardo Suplicy. Agora no nosso rodízio aqui de perguntas, Pablo Cossa, a sua última pergunta pro Eduardo Suplicy. Sim, eu quero, rapidamente, né, para dar mais tempo de pessoal falar, eu quero uma avaliação breve do senhor sobre esses 6 meses de gestão do Dória em São Paulo. O senhor está acompanhando ali de perto, na vereança. O que o senhor acha? Quais são os pontos positivos e os negativos da gestão de Dória no município de São Paulo? Em 31 de maio, o prefeito João Dória baixou uma portaria proibindo que nas formas de limpeza de ruas realizadas pelas prefeituras regionais, pela Guarda Civil Metropolitana, às vezes com a ajuda da Polícia Militar, fizesse qualquer desrespeito aos moradores em situação de rua, recolhendo materiais, cobertores e objetos pessoais dos moradores em situação de rua. No caminho para cá, ao saber de fatos ocorridos nesta noite, a mais fria do ano em São Paulo, onde às 7 horas da manhã hoje, caminhões de jato d'água colocaram jatos d'água na população em situação de rua, nas escadarias da catedral, e diversas outras notícias de que nesta noite fria, em que os moradores em situação de rua, quem sabe quisessem muito que a população viesse a lhes dar, e sobretudo a prefeitura, cobertores e assim por diante, eis que houve em diversos pontos da cidade ações de limpeza das calçadas de moradores em situação de rua, e eu então mandei uma mensagem por e-mail, coloquei no meu Facebook, pode ver, se puder pegar aqui, Marquinhos, põe aí o facebook.com/Eduardo Suplicy e veja, prezado prefeito João Dória, inadmissível e condenável a ação dos responsáveis pela prefeitura ao jogarem jatos d'água na população em situação de rua às 7 da manhã, na noite mais fria de São Paulo, e também em inúmeras situações em diversos bairros onde há denúncias de que houve procedimentos inadequados, infringindo a sua própria portaria de 31 de maio, publicada no Diário Oficial, que proibia que esses agentes da prefeitura recolhessem. Posso ler o que... Os nossos ouvintes estão vendo. Já estão aqui vendo. Pois bem, foi o que eu... Olha lá. Então, a primeira resposta que eu lhe dou. Eu tenho tido para com o prefeito uma atitude de... eu falei para ele, quando ele me ligou após a eleição, quero lhe cumprimentar por sua eleição e expressiva votação. Eu falei, olha, eu vou procurar ter uma atitude de respeito, de construção, mas obviamente fazendo críticas no momento. E diversas vezes, por exemplo, ele anunciou que vai privatizar os parques. Então,
presidenta da Cooperativa de Vendedores Autônomos do Parque Ibirapuera me ligou, o que é que vai acontecer conosco? Então eu fui ao prefeito João Dória, mostrei a história da Cooperativa de Vendedores Autônomos do Parque Ibirapuera, que hoje tem 17 anos, exemplar 115 cooperadas, na outra cooperativa 53 cooperadas, que passaram a viver com muito maior dignidade com a criação da cooperativa que eu mesmo, em 2000, sugeri aos vendedores ambulantes que assim o fizessem, e depois que eu, inclusive, levei o livro da história da cooperativa da jornalista Mônica Dallari para ele, contando tudo, o exemplo, com o prefácio de Paul Singer, é um exemplo para todo o Brasil. Ele me convidou para ir ao Parque Ibirapuera há 2 meses atrás e fomos lá, conversou com os presidentes das 2 cooperativas e disse, eu vou respeitar a continuidade do funcionamento das cooperativas. Ou seja, para cada passo, não quero ultrapassar o tempo, eu fico de olho e recomendo o que eu acho que é melhor. Também teve muitos outros episódios, mas aí vou estourar o tempo. Infelizmente, nosso tempo acabou. Os nossos sinceros agradecimentos pela presença. Professor, ex-deputado, ex-senador, atual vereador por São Paulo, Eduardo Suplicy, do PT. Muito obrigado pela presença aqui na Interativa. Mas posso só falar a vantagem principal da renda básica? Tem que ser rapidinho. Rapidíssimo, porque... é do ponto de vista da dignidade e da liberdade do ser humano de que nos fala Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia, que desenvolvimento, se for para valer, tem que significar maior grau de liberdade e dignidade para todos, em termos reais. Para aquela moça que, às vezes, por falta de ter alternativa para dar de comer em casa para suas crianças, para sua avó, resolve vender o seu corpo, o dia que houver a renda básica para ela, para cada pessoa na sua residência, ela vai ganhar o direito de dizer não diante de uma única alternativa que lhe surge pela frente, mas que vai ferir a sua dignidade, a sua saúde, assim. É por esta razão que a renda básica de cidadania significará maior grau de dignidade e liberdade real para todos. Muito obrigado, senador, vereador Eduardo Suplicy. José. Sim, Pablo. Eu tô com o serviço completo hoje do evento aqui, né? Então, hoje às 2 da tarde... 15 para as 2, eu vou chegar lá. A Michelle não puxou a orelha dela aqui. Deixa, depois eu puxo a orelha dela. Então, 15 para as 2, o senador Eduardo Suplicy, ele vai estar lá no centro de eventos da UFG, que fica lá no Itatiaia, lá no Campus 2, né? E a programação do Eneco, que é esse evento que trouxe o Ciro Gomes, que trouxe o Haddad, que trouxe o Suplicy, que todos deram entrevista aqui na Rádio Interativa, ele vai até sábado. A programação tá no eneco2017.com.br. E para maiores informações, anotem o WhatsApp, é o 981376666. Repetindo, 981376666. Hoje à tarde, Eduardo Suplicy no Campus 2 da UFG. Vai passar ao vivo no meu Facebook, sabia? Transmissão ao vivo no Facebook. Estarei lá em Obrigado, então, vereador, senador Eduardo Suplicy. A gente volta depois do intervalo com mais Papo Cabeça.
Bob, você tá sabendo que todo sábado nós dois estaremos na Interativa no programa Incêndio? Bem, sim, eu preciso ver se o seu siriguente vai me liberar. E não esquece de trazer Top os... 10, a 1h15 da tarde. E às 2 horas, Independência. Continue ouvindo Papo Cabeça. Depois da nossa entrevista com o Eduardo Suplicy, vamos à pauta aqui do Papo Cabeça, que vai até 1h15, notícias e interatividade com os nossos ouvintes. A Polícia Civil de Goiás começa a receber a partir de hoje o cadastro para solicitação do RG Social por travestis e transexuais. O documento é semelhante à carteira de identidade, mas traz o nome pelo qual a pessoa gostaria de ser chamada de acordo com o gênero com o qual se identifica. E a Polícia Federal desarticulou um esquema que pretendia matar agentes públicos que atuam nas penitenciárias federais do país. Investigações apontam que uma grande facção criminosa planejava matar agentes em resposta à suposta opressão sofrida por seus integrantes nas cadeias. Olha a situação, olha isso. E tem gente que acha que o sistema prisional do jeito que tá bom, que não pode melhorar nada porque bandido nasceu para sofrer. Esse é o senso comum, Pablo Cossa. Eu quero voltar, na verdade, na notícia anterior, Zé Luiz, em relação aos direitos da população LGBT e tudo mais. Isso aí para mim é um avanço sensacional. Porque eu acho que a pessoa tem que escolher como que ela quer ser chamada. O mundo não pode parar, né? Se o Pelé prefere ser chamado de Pelé do que de Edson, é Pelé. Não é Edson, entendeu? É Pelé. Mesma coisa assim, eu acho que meu nome é Maria, não é Pablo, é Maria. Por quê? Porque eu tenho que ter autonomia pelo menos no meu nome. E esse aí caso vem dá um deputado goiano, garantia de direito básico. O João Campos vem lá questionar isso, querendo voltar atrás de uma lei que já é assim, eu acho que até os direitontos, mais tontos de todos, os direitões, eles vão falar assim, qual que é o problema? Se o cara quer ser chamado de Maria em vez de José, não tem problema nenhum, chama do que ele quiser, ué. O que isso muda? O que isso muda? Mas não, a identidade o João de gênero Campos é uma questão, sei lá, o que tá mexendo com ele lá, que ele quer alterar isso agora. Assim, é isso. O que se interfere na sociedade? Se o cara quer ser chamado, não é José, eu quero ser João. Por quê? Porque eu não gosto de José. José é um nome feio, meu pai me deu um nome feio, eu quero ser João. Ou eu quero ser Maria, ou eu quero ser TT, sei lá. Não interfere em nada, absolutamente nada. Não, um nome. E parte do princípio básico de que o nome social é um respeito à dignidade da própria pessoa na identidade como pessoa. É isso. Ela se identifica com aquele nome. É isso. E não tem problema nenhum para outra pessoa achar que ela tem que ser impedida de usar aquele nome social. É uma questão de identidade de gênero. A gente já deveria ter passado dessa página e dessa discussão há muito tempo. O que move o João Campos, então? O que ele quer na vida? E não precisa ser de esquerda, né? Pra garantir. Não precisa ser de esquerda pra concordar com isso, né? Homofobia, gente, qualquer tipo de preconceito é horrível, é feio. Tem que acabar com isso. O IPOG está com inscrições abertas para o vestibular em Administração e Engenharia Civil. Descubra mais em ipog.edu.br/vestibular. Vestibular IPOG, diferenciais que surpreendem. Vamos lá, polícia. Bom, já foi. A polícia investiga um caso envolvendo o dono de uma revendedora de veículos suspeito de aplicar golpes em clientes. Pelo menos 15 vítimas já se manifestaram. A loja do suspeito se chama Radial Multimarcas e fica no setor Pedro Ludovico. Ele é procurado pela polícia do Paraná pelo mesmo crime. Você deixa lá, Pablo Cossa, quer trocar de carro? Deixa lá, vende o carro pra mim aqui. Ele vende, beleza, pode deixar aí que nós cuida. Só que ele vende o carro e não repassa o dinheiro. Ele fica com dinheiro, Pablo Cossa. A verdade é que o mercado de carro usado, ele é um dos problemas do crime organizado no Brasil, né? Assim, essa é uma das vertentes. Esse aí é uma malandragem, mais, até digamos, família, sabe? Porque a gente sabe o que envolve o carro usado hoje no Brasil, com crimes pesadíssimos de latrocínio e tudo mais. Então, assim, hoje a gente tem que ter um zelo muito grande, porque o carro, ele é motor de outros tipos de crime, ou seja, o cara rouba o carro, porque ele é o crime meio pro crime que de fato ele quer cometer, e aí depois ele dispensa, e ele tem não a questão só pra revenda do ele carro. tem a questão do desmanche, que a gente tem, cada cidade tem a sua Robalto,
entendeu? Isso é que toda grande cidade brasileira tem a sua roubalto e tem a questão do tráfico de drogas. Porque a legalização em países fronteiriços nossos do carro roubado aqui, ele vira droga, ele vira arma fora. Então, assim, hoje o carro usado é um problema. Esse cara que eu repito, ele é um ladrão de carro, ele é um picareta família, perante outras picaretagens que existem com carro usado hoje no Brasil. São 12h51. Goiânia registrou pelo segundo dia seguido a menor temperatura do ano. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, às 7 horas da manhã de hoje, os termômetros marcaram 8,6 graus em Goiânia, sendo que na madrugada anterior o recorde negativo tinha sido de 10,5 graus. Já na gloriosa cidade de Mineiros, os termômetros bateram 3,9 graus. Pablo Costa, e, bom, diante de algumas cidades na Serra Gaúcha, na Serra Catarinense, é brincadeira esse frio, né? Mas pra nós aqui é muito frio. É frio, né? E ontem tava difícil ficar na rua de noite. Hoje pela manhã, cara. Hoje pela manhã, difícil assim, acordar. Difícil, cara, sair da cama, assim, a noite inteira sem se mexer, assim, o movimento noturno, ele é prejudicado. Você parece que você vira uma múmia ali, entendeu? Assim, você não quer mexer na coberta, cara, pra não esfriar. Não tá acostumado. Os pés sem meia, meu amigo, né? Eu por estar acostumado, mais vulnerável. Eu por estar acostumado com a nossa cultura goianiense de não andar com blusa de frio ou qualquer agasalho, fui sair do trabalho ontem no final da noite e fui fazer uma entrevista fora da redação até início da madrugada. Eu queria morrer porque eu não levei blusa de frio. Eu me arrependi muito de não andar com a mochila daquele tamanho e não colocar a blusa de frio. Celine Joias, há mais de 60 anos, eternizando momentos, toda a linha de óculos solares com até 20% de desconto em até 12 vezes sem juros. É isso mesmo, 20% de desconto e até 12 parcelas. Celine Joias, sempre as melhores condições e preços. Acesse o Instagram, @Celine Joias. São 12h53. Paulo Faria, o jornalista convidado de hoje, pois não, Paulo? Só para complementar essa notícia aí da temperatura, o problema de Goiás é que tem uma queda muito brusca, né, de temperatura. Para tarde, né, que é um pouco calor, e para noite e madrugada, que cai drasticamente, né? Você está em 25, 26 graus à tarde, cai para 8, né, 10 graus de madrugada, né? Aí é uma virada térmica mesmo. Esse é o problema, né? Pro saco. O problema nosso, que é da baixa umidade do ar, né? Porque a umidade, ela retém calor. Então você pode ver que a distância entre a máxima e a mínima nas cidades litorâneas brasileiras é muito menor do que nessa região do Brasil Central. Sim. Porque a umidade retém. Então, assim, na noite, quando não tem o sol, a umidade do ar retém esse calor que é expelido para o universo. Aqui, como a gente não tem essa umidade, ele volta todo. Então, por exemplo, a cidade de Goiás, que é muito de rocha, tem a Serra Dourada, tudo, isso é mais acentuado ainda. Porque a rocha ainda tem o efeito de reflexo. Então, na hora do sol mesmo em Goiás, você vai descer lá pra casa de Cora, por exemplo, é um calor do inferno, que você pega sol de cima e embaixo, do que tá refletindo da pedra depois. E à noite, já foi tudo pro espaço. Aí é aquele frio do inferno fica, entendeu? Fica todo mundo congelando, assim. Então, esse é um problema particular da nossa baixa umidade relativa do ar. Vestibular Fazan, acredite no seu futuro, ligue 32194000 e agende a sua prova no Vestibular Fazan. Mais notícias, Michel Temer está agindo para tentar angariar votos a fim de derrubar a denúncia criminal na qual é alvo e que vai ser votada em agosto no plenário da Câmara dos Deputados. O presidente chegou a convidar deputados dissidentes do PSB, partido que passou à oposição, para ingressar em seu partido, o PMDB, Pablo. Esse problema aí, na verdade, é quem fica com espólio, né? Quem fica com as pessoas do PSB que ainda querem permanecer nessa barca furada chamada governo Temer. Aí chega o Temer e fala assim, não, rapaziada, vê que PMDB é muito legal. Mas não, eu quero engrossar aqui meu PFL, aqui meu DEM, porque o meu partido precisa de peso novamente. Veja só que ponto chegamos, sabe? A gente tá na disputa por traidores de uma orientação partidária. É isso que é o caso. Não.
Colégio Marista, histórias de sucesso merecem continuidade. Ensino médio Marista, agora também em Goiânia. Entrevistas em julho, marque uma visita pelo 4009-5875. Ouvinte aqui falando sobre nome social. Daqui a pouquinho, depois do comentário do Augusto Diniz aí, sobre a manobra de Michel Temer. Zé Luiz, tem 10 deputados federais a conta é, são 10 deputados federais do PSB hoje que, como a gente sabe, aqui em Goiás é liderado, presidido pela senadora Lucevânia. Esses 10 deputados federais do PSB estão sendo disputados por DEM e PMDB, como o Pablo Costa bem lembrou. A primeira reunião com esses deputados foi com Rodrigo Maia, para tentar levar eles para o DEM e tirar da base do governo. Em seguida, Michel Temer soube dessa reunião e foi atrás desses deputados do PSB para levá-los para o PMDB. Na jogada, além de emendas que já tinham sido oferecidas na CCJ para votarem contra a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o próprio Temer, há a oferta de cargos no segundo e terceiro escalão do governo, hoje ocupados por pessoas indicadas por parlamentares do PSDB, mantendo os 4 ministros do PSDB na base do governo para não tirar o PSDB do governo, mas como o PSDB anda tão dividido em ficar ou não ficar na base, continua no muro sobre a questão Temer sair ou ficar no governo, já estão oferecendo cargos que são em escalões mais baixos do governo para esses parlamentares do PSB irem para o PMDB e continuarem na base. A coisa continua suja como já era suja antes. Persona Bueno, planejado para o seu estilo de vida, com 3 suítes e 153 metros quadrados. Visite o decorado. Você que viaja de Goiânia para Brasília já conhece o novo serviço do Expresso São Luís? Viaje com a Expresso São Luís, 12 horas e 58 minutos. Vamos lá, a gente continua com o programa até 1h15. Paulo Faria, jornalista. Então, só complementando esse assunto de política, mas mudando um pouco o foco, eu perguntei aqui ao vereador Suplicy, ele me confidenciou que vai sim se candidatar a senador no ano que vem. Acho que não tem mídia nenhuma isso, né? É exclusivo isso. Ele vai voltar ao Senado e vai fazer muito bem, faz falta lá, né? O Senado caiu muito a qualidade nos últimos anos. Ele perdeu pro Serra, né? Era uma vaga única e ele perdeu. A chance de ganhar agora é grande. Ele foi o vereador mais 2014. Votado. Ele teve mais votos do que a ex-mulher dele, a Marta Suplicy, candidata a prefeito, né? Eu acho que é muito forte. Gostem ou não da figura do Suplicy, Eduardo Suplicy é uma pessoa respeitada, independente de quem é contra o PT ou não. Claro. Porque não há nada contra ele, pelo menos explicitado, não há nenhum caso de corrupção ou de crime, de suspeita de crime envolvendo o nome dele. E ele é um parlamentar, ele é um político de perfil legislativo, muito respeitado, não só em São Paulo, mas no Brasil todo, e que tem uma votação muito grande no Colégio Eleitoral de São Paulo. E acho que para a figura do Eduardo Suplicy, como de vários outros políticos, é muito pouco para ele ser vereador de São Paulo. Apesar de São Paulo ser o maior capital econômica do país, é muito pouco para a figura do Eduardo Suplicy, depois de ter sido ocupar vários cargos de ministro, é uma figura importante dentro do PT, né? Senador por vários mandatos, e se restringir a ocupar um cargo de vereador. Sim, são 2 vagas e ele deve voltar. 12 horas e 59 minutos, ouvinte falando sobre nome social, e depois a gente vai confirmar, e é notícia, hein? Delação premiada de Marcos Valério confirmada dentro de instantes. Agora ouvinte gravando. Boa tarde, aqui é o Rafael. Eu gostaria de saber se essa questão de mudança de nome pode alterar alguma coisa em questão de lei, ou seja, uma pessoa está sendo acusada por um furto, alguma coisa, já tem um processo com o nome tal. Ela altera o nome. Será que esse processo vai se perder ao longo do tempo? Claro que não, né? Ele continua, o CPF continua o mesmo, né? Meu amigo, ele não passa a ser outra pessoa, é só uma questão do nome. Daqui a pouquinho tem mensagem sobre homofobia, 13 horas, ZYC 569, Rádio Interativa, FM 94,9 MHz. Atenção, confirmado, o empresário Marcos Valério assinou um acordo de delação premiada com a PF no processo conhecido como Mensalão Tucano. Olha só, Mensalão Tucano. A colaboração foi assinada no dia 6 de
julho, mas foi confirmada apenas hoje de manhã pela Polícia Federal. Marcos Valério encontra-se preso porque foi condenado a 37 anos de prisão no julgamento do mensalão do PT e ele é réu em ação penal do mensalão tucano. A gente sempre fala, Pablo, que Marcos Valério deve ter confiado naquela época de que não, velho, fica frio aí, fica de bico fechado porque a gente vai garantir a sua situação. E deu no que deu, né? Tá preso já há alguns anos e foi condenado a 37 anos. Talvez hoje ele veja com outros olhos a possibilidade de delação premiada, tanto é que com relação ao mensalão tucano, ele já assinou. A gente volta com comentários sobre esta e outras notícias depois do último intervalo do programa. Ei, Bob, você tá sabendo que todo sábado nós dois estaremos na Interativa no programa Incêndio? Bem, sim, eu preciso ver se o seu siriguente vai me liberar. E não esquece de trazer os hambúrgueres. É no programa Incêndio, sábado das 10 ao meio-dia. Uma criança de 8 anos pesa cerca de 25 quilos. Em um impacto a apenas 60 km por hora, é como se ela pesasse meia tonelada. Sem cinto de segurança, há poucas chances de sobrevivência. E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. A escolha é sua. Interativa. Descontrolada. Vagabunda. Feia. Deve ser a TPM. Gostosa. Histérica. Gorda demais. Magra demais. Interesseira. Mal amada. Bonitinha, mas burra. Oportunista. Ela não é pra casar. Tá se fazendo de difícil. Com essa saia, tava pedindo. Interativa. Oi, eu sou o Digital e tenho uma ótima notícia. O Brasil deu um importante passo para ser 100% digital. Brasília foi a primeira capital a desligar o sinal de TV analógico. Daqui a pouco, outras cidades vão fazer o mesmo. Pode ser o caso da sua. Por isso, fique de olho e prepare a sua TV. Com o sinal digital, você tem mais qualidade de som e imagem. E em breve, também vai ter uma internet móvel mais veloz. Acesse sejadigital.com.br e fique ligado. Mais evolução vem por aí. Pablo Costa, Marcos Valério assinou delação premiada com relação ao mensalão mineiro, mensalão tucano. Que é o Pablo mensalão Costa. Mineiro também. É, né? que é o mensalão mineiro, só que assim, aí tinha esse debate aí, né, de que o mensalão era do PT, aí o mineiro não se colocava tucano. Era o Valério Dutra. Aí o Valério Dutra, então mensalão mineiro, né, jogava pra Minas. Mas de fato o PSD bem encabeçado pelo ex-governador, né, o Eduardo Azeredo. Agora, qual que é o lance? Na primeira condenação de Valério do mensalão do Partido dos Trabalhadores, né, que na verdade não é do Partido dos Trabalhadores, porque na verdade regou o PP, o PTB do Roberto Jefferson, vários outros partidos também. Agora, naquele momento, não existia o Instituto da Delação Premiada, né? Ele é criado, ele é regulamentado pela Dilma após
as manifestações de 2013. Como é que funcionava naquele momento? Era informal essa delação premiada. Se o cara topasse colaborar, a dosificação da pena ia pro lado mais brando. Porque existe uma margem muito grande, assim, pro juiz trabalhar. Então, o cara foi de boa, o cara ajudou, tal, não sei o quê. Naquele momento, você tá correto, Zé Luiz. Marcos Valério contou com um Brasil em que o colarinho branco não era punido. E aí, quem tá hoje preso até hoje por conta disso é ele, a Kátia Rebelo, né? Kátia Rebelo, que é a banqueira lá do Banco Rural. Diz que uma mulher que tem nada a ver, que na verdade ela era ligada com o Instituto Cultural do banco, só assinava os papéis como herdeira, ela que rodou, sabe? Enquanto os grandes figurões mesmo da política, todos já estão soltos. Seja no semiaberto, seja conseguiram já a progressão penal. E eles não. É óbvio que o Marcos Valério já entendeu que o Brasil mudou, sabe? E ele, de fato, foi o mais sacrificado desse processo todo e não vai comprar essa bucha sozinha em relação ao PSDB. Kátia Rebelo, ex-presidente do Banco Rural, foi condenada ao mensalão do PT. Só que no final do ano passado, em novembro do ano passado, foi autorizada a prisão em regime aberto para ela, viu, Pablo Cossa? Boa. Agora são boa correção, né? Não tem opinião nenhuma em relação a Kátia. Né? Só pra complementar, Zé Luiz, a gente não sabe, por exemplo, o que essa delação do Valério pode prejudicar a relação do PSDB nesse momento conturbado da situação do Aécio Neves voltando ao cargo de senador, né? Depois do afastamento do STF. Com a adesão monocromática do ministro Marco Aurélio Mello. Porque monocrática, eu falei monocromática, me desculpa. É porque assim, era preto, era branco, era assim, monocromática. Não, era monocrática, não tem nada a ver com cor, e sim a decisão de um ministro só do STF e não de toda a corte. Mas essa situação do PSDB pode piorar com essa delação, a gente não sabe nem o que vai vir, né? Deus é que sabe o que virá, né? Paulo Faria. Então, sobre delação, eu aguardo, né? Muitas pessoas devem aguardar também ansiosamente a delação do Cunha. Tá demorando, hein? Tem que falar logo. Esse cara sabe tudo, né? Ele tá nos meandros ali da corrupção, talvez foi considerado o cara mais corrupto do Brasil, né? Ele e o Sérgio Cabral é pau a pau as coisas, né? Agora são 13h08, ouvinte falando sobre homofobia. Zé, boa tarde, é Vilmar do Faisalville. Eu queria lembrar o menino que tá nervoso aí, o Pablo, e mais o outro que falou a besteira de dizer que é homofobia por parte do deputado, é de que a opinião do deputado, ela tem que ser respeitada assim como a deles são respeitadas. O fato do deputado não concordar é direito dele. Se o cidadão não concorda com essa questão de ideologia de gênero, é opinião. A gente não pode viver sob a ditadura da opinião, não. A esquerda tem essa mania. Cara, desculpa. Primeiro, assim, tem um monte de preconceitos eivados em sua fala aí que a gente precisa destacar. Ideologia de gênero. Cara, se for pegar ideologia de gênero, eu sou heterossexual, casado, 2 filhas. Então, assim... Branco, de classe média. O mais família brasileira impossível, entendeu? 14 anos de casado, pai de família, assim, que é mais conservador que eu, torço pro Goiás, burro, entendeu? Assim, é isso que eu sou. Então, assim, não tem nada disso não, porque isso é uma bobagem que você tá falando. Agora, outro ponto que é uma bobagem que você tá falando também, é óbvio que o deputado tem direito de dar a opinião que ele quiser. E tem que arcar com isso. Porque ele representa uma parte da sociedade lá, entendeu? E aí, quando ele vai pro parlamento, ele leva naturalmente sua visão de vida e de um grupo. E desse grupo tá no debate público, cabe sim a crítica. Pra mim, isso é um retrocesso. Pra mim, o João Campos, a grande parte das opiniões dele, em especial, aliás, em relação à homossexualidade, todas as opiniões dele, pra mim, são pura balela, são uma imbecilidade completa, mas eu não tô falando assim, proíbam o Jogão Xalá, abortem o direito de fala dele, não. Isso aí é ditadura, quem costuma fazer isso muito aqui no Brasil é a direita, inclusive. Agora são 13h10, reta final do Papo Cabeça, um programa com gentil oferecimento do Expresso São Luís, garantia de uma viagem tranquila, confortável e segura. IPOG, invista no melhor que você pode ser. IPOG, pós-graduação e graduação Celine Joias, há mais de 60 anos eternizando seus melhores momentos. Vestibular Fazan, acredite no seu futuro. Persona Boêmia,
Bueno, 3 suítes personalizadas para você, e Colégio Marista, ensino forte para escrever grandes histórias. Tem ouvinte aqui falando sobre os garageiros, depois a gente volta para o Paulo Faria. Boa tarde, pessoal da Interativa. Tarde. Com relação a essa questão aí dos garageiros, ainda existe um outro detalhe. Compra um carro desse que apresente um defeito posterior e principalmente tenta fazer esse comerciante cumprir o que ele diz com relação à garantia, mesmo porque ele fala que o carro tem garantia de motor e câmbio por 3 meses ou 5 mil quilômetros. O Código de Defesa do Consumidor diz que eu não comprei só o carro, não, eu comprei só o motor ou só a caixa de câmbio, eu comprei o carro inteiro. Tenta fazer eles cumprirem essa questão da garantia também. 13 horas e 11 minutos, pois não, Paulo Faria. Então, só complementar a mensagem do ouvinte anterior, ele mora até no mesmo bairro que eu, faz ouvir, mas assim, cara, você tem que entender que a Constituição, a política, ela se rege pelo Estado laico, né? É um Estado laico, entendeu? Não é a religião que determina as coisas, e é exatamente isso que o João Campos pensa, entendeu? Ele pensa pelo prisma da igreja evangélica, entendeu? É muito simples, não precisa ser de esquerda para concordar com isso. Agora são 13 horas e 11 minutos, tem pergunta. Boa tarde, Zé, Paulo, todos da mesa aqui, quem é Nickerson. Zé, rapidinho para não estourar o tempo, explica como é que funciona isso aí, essa questão de tempo, porque de manhã foi 30 minutinhos com o convidado de São Paulo, agora à tarde com o Suplicy, foi rapidinho. Como é que funciona essa questão de tempo, para não estourar o tempo? Se o programa é seu, não tem como você fazer o programa inteiro com esses convidados, que é bacana a gente saber direitinho como é que funciona, e colocar o tempo só para os patrocinadores e participação nossa, né? Participação do pessoal da bancada. Fico meio confuso. Rapidinho, senão estoura o tempo. Bom, a gente tem um roteiro, né? A gente tem um roteiro. Hoje foi informado que o Haddad chegaria às 8 horas. Então, que a participação dele seria das 8 às 8h30. Os caras têm uma agenda, tem um cronograma. E assim foi feito. Ele chegou às 8 horas e 3 minutos, ficou até às 8h30. Hoje fomos informados de que Suplicy poderia ficar no máximo até 12h45. Ele tem a agenda dele, tem o cronograma, tinha que almoçar, tem compromisso 15 para as 3, e assim foi feito, ouvinte. Então, a gente aqui tem uma agenda, tem um cronograma, e os convidados têm o cronograma, tem a agenda deles. Vamos lá. Não, é porque assim, é óbvio que para Interativa seria muito legal ter o Ciro Gomes por 1h30, o Haddad das 6 às 8h30 durante o programa todo, o Suplicy até 1h15. Ótimo, são personalidades de repercussão nacional. Só que nem sempre. Tem uns Rolling Stones que definem muito a vida. E o can't always get what you want. Você não pode ter sempre o que você quer, velho. É uma pena. E há um acordo, né, com as assessorias dessas figuras públicas, né, e que eles têm uma agenda extensa a cumprir em outras emissoras, outros veículos de comunicação, além de palestras, mesmo, né? O próprio Congresso. Então ele tem um tempo determinado em que é combinado com aquela emissora, assim como foi combinado com o Interativo, que um tinha meia hora, o outro tinha 45 minutos, o outro tinha 40, meia hora. Então vai depender do acordo que é feito e do tempo que ele tem disponível para participar de determinado programa. Eu acompanhei de perto bem isso, entendeu? Por exemplo, o Ciro Gomes, ele estava no Paulo Bergs e já veio direto para cá, entendeu? Por isso que ele atrasou um pouco. Mas é assim mesmo, é a correria. Tem que delimitar. Agora são 13 horas e 14 minutos, 12h14. Dados da PM apontam que o monitoramento intensivo via câmeras está reduzindo a criminalidade em Goiânia. 275 equipamentos estão distribuídos na capital. De acordo com a PM, em Campinas, os roubos a comércio caíram 25%. A Bernardo Saião conta com mais de 10 câmeras. E meu sonho é o dia em que houver uma integração. E não é só o seu, não, é de todo mundo. SMT, Polícia Militar, Polícia Civil, bombeiros, em que todo mundo disponha de uma central única, com 1.000, com 2.000, com 10.000 câmeras em Goiânia. São 13 horas e 14 minutos. Goiânia, por falar... não, essa notícia aqui já foi. Vamos com as últimas notícias. A suspensão da emissão de passaportes pode ter sido a primeira de uma série de baixas nos órgãos de segurança. Em virtude da crise econômica, o coordenador da Força Nacional de Segurança, João Goulart dos Santos, disse que, sem reforço de caixa, mais de 1.500 homens devem ser desmobilizados.
Isso já foi enviado um ofício, né, para o Ministério da Segurança Pública e a coisa tá, Ministério da Justiça, desculpe, a coisa tá bem tensa, né, porque começou com a Polícia Federal, foi para a Polícia Rodoviária Federal, agora nós temos um anúncio via ofício da Força Nacional e a gente não sabe onde vai parar e que controle é esse que a emenda constitucional do teto de gastos está fazendo para poder reduzir gastos, mas manter as instituições funcionando. Augusto, e esse é o ponto mais visível, porque é segurança pública. Quanto tempo o FG tá quebrada, já não tem dinheiro pra nada, e os reitores falando aí no Brasil o atual reitor fala saúde, que tem dificuldade de pagar conta de energia em algumas O SUS unidades. não repassa pros estados e municípios, entendeu? E atrasa medicamento, tudo mais. A reforma agrária não anda quanto tempo, um monte de coisa empenhada lá que paga, até acordado, o cara aceitou e não tem dinheiro pra pagar. A segurança pública, ela nos dói mais pelo caos social que a gente vive. O BRT agora, em Goiânia parou porque a Caixa tudo. cortou o repasse. Segundo a prefeitura, né? Porque a Caixa falou que não passou, que passou. Então isso aí a gente tem que avaliar. Isso é uma briga maior. Exatamente, tem que avaliar. Mas é o seguinte, o governo federal parou de passar a grana mesmo pra todas as áreas. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Força de Segurança Nacional que você colocou são só o ponto mais visível que nos dói mais por conta da crise de segurança pública que nós vivemos. Sim. Vamos lá com as 3 últimas notícias com a perda de apoio dos republicanos para substituir o Obamacare por uma reforma da saúde. Donald recomendou a correligionários do Congresso americano que simplesmente revogassem o plano do antecessor Obama. Novamente sem adesão, ele afirmou então que vai deixar o Obamacare fracassar. Mais uma derrota para Donald. A campanha de vacinação contra a gripe para gestantes e crianças de 6 meses até 5 anos continua até sexta-feira. Esses grupos apresentam riscos consideráveis de complicações com a influenza. A vacina está disponível em 63 salas distribuídas por Goiânia. E a última notícia, o Goiás decidiu trocar de treinador pela 4ª vez na temporada, depois da 3ª derrota seguida na Série B. O novo contratado Argel Fuchs chega hoje a Goiânia, Pablo Cossa. Cadê? A gente vai se Fux, entendeu? Eu tenho impressão com o Argel. Olha que agora a gente vai se ministro SF. Eu sofro duplamente, né? Eu torço pro São Paulo e pro Goiás. Vejam só que situação estão meus times, né? Você vê que tudo pode piorar na vida, você Eles podem se encontrar na Série B ano que vem. Não, porque o Goiás pode cair pra Série C. A chance maior hoje é o Goiás. A gente espera que nada disso aconteça. Você falou do São Paulo. São Paulo em 14 rodadas fez apenas 12 gols. E o nosso Atlético Goianiense em 14 rodadas fez apenas 8 pontos, gente. Mas o Atlético Goianiense, na verdade, é muito mais complicado pela estrutura que tem, né? Sim. Assim, encarar uma Série A é muito menor, muito grande. A permanência era o objetivo. O São Paulo, pela história, pelo porte que tem, nunca pode encarar uma Série A com objetivo de permanência. Claro. É um time tão ruim assim, né? O São Paulo tá vivendo hoje a crise política da diretoria transferida pro departamento de futebol. Chegou no departamento de futebol, esse que é o pior. Ele é um dos poucos times que não rebaixaram. Ele, o Cruzeiro, o Flamengo e o Santos. E a Chapecoense que foi convidada nos anos 70 e nunca caiu de fato, né? Mas já jogou a Série B, né? Por hoje é só. Muito obrigado ao nosso convidado especial, jornalista Paulo Faria. Muito obrigado, jornalistas Pablo Cossa e Augusto Diniz. Valeu. Abraço. Demais. Abraço. As imagens ficaram por conta do Alex Almeida, o selvagem Big Almeida, áudio TT Ribeiro, e a produção foi da Bárbara Falcãozinha. A TT continua com você agora no Top 10. A partir de agora, na Interativa.